Cultas e Vinho Verde. Duas mulheres, uma conversa e um bom vinho. Com Inês Menezes. Olá, mais um Cultas e Vinho Verde aqui no Jornal Público. Mulheres que admiro, um vinho que descubro semanalmente. Fica o rastro da conversa e um brinde no final que sela este encontro. A convidada de hoje é a artista plástica Graça Paz. Nasceu no Porto em 1967. Um dia deixou a cidade para se entregar a um ambiente rural, onde instalou a casa e o ateliê em São Paio de Antas Esposende, isto desde 2010. A Graça tem formação em design de moda e veio a criar uma relação muito interessante entre a pintura e a arte têxtil, combinando materiais muito diversos e explorando a cor de forma inesgotável. Nesta altura já está disponível o documentário sobre o trabalho da Graça Paz, de que vamos falar daqui a pouco. Para acompanhar esta conversa, a garrafa que se destapa é um Quinta do Regainho Loureiro Barricas de 2022, um vinho estruturado e complexo em que se misturam notas de baunilha provenientes da barrica com aromas de compota de fruta e mel. Então a minha convidada, Graça, uma mulher que nasceu no Porto, rodeada de música clássica, que se tornou artista ou já se nasce artista? Já é isso. Já. E um dia, porque isto também é muito importante no trabalho da Graça, deixou o ruído da cidade para descobrir o campo. Era muito ruído, Graça? Olá. Olá, Inês. Antes de mais, obrigada por eu ser uma das mulheres que tu admiras. Sem dúvida. É mútuo. Sem dúvida. Sabes disso. Se era muito ruído, eu diria que não era tanto pelo ruído, era mais por eu me sentir em casa, que eu acho que nunca me senti muito em casa no Porto, especialmente na zona em que eu vivia. E um bocado aliada à nostalgia de ter passado grande parte da minha infância em Ponte Lima, percebi que tinha uma necessidade enorme de sair do Porto e de ir... não era uma necessidade, era um objetivo meu de vida. Sair do Porto e ir para uma zona rural, que não fui para Ponte Lima, não é? Porque era longe demais para visitar a minha mãe. Mas deixei que a vida me trouxesse o sítio ideal e ele surgiu de uma forma curiosa. Foi ele que te encontrou a ti? Foi. Sim. Aliás, nós encontramos-nos a meio do caminho, que é a situação ideal de uma relação, eu acho, não é? Quando nos encontramos a meio do caminho um do outro. E nós podemos ter uma relação com o sítio onde vivemos. Eu estava-te a perguntar em relação ao ruído, sendo que o ruído... se apresenta de diversas formas. Pode visual. Ser sonoro, visual, Sim. Podem ser as pessoas em volta, não é? Sim. Mas não deixa de ser curioso, falando de ruído, tu teres crescido com muita música, sempre com música em casa. Sempre. O meu pai tinha uma das únicas, se não a única loja especializada em música clássica na Rua Júlio Diniz, que se chamava Clave, já não existe, portanto já não estou a fazer publicidade. E eu cresci por lá, constantemente a visitá-lo, constantemente a cravar-lhe sapatilhas também, não é? E a pedir-lhe para ele ir comigo à Petúlia, lanchar. Mas passei muitos natais, ou talvez a minha imaginação tenha construído mais natais do que aquilo que foram, porque eu chego a essa conclusão, mas passei muito tempo lá a ajudá-lo no Natal a embalar discos. Ele ensinou-me a embalar discos, porque meu pai tinha um gosto estético afinado, então comprar um disco no Natal embalado por ele era uma embalagem castanha, de um papel lindo que tem 50 anos e que eu hoje ainda tenho no meu ateliê, e um autocolante desenhado por ele minimal. E que discos podiam ser já agora? Lembras-te de um? Muitos de música clássica, e as pessoas que iam lá comprar repetiam-se, portanto muitas conhecia, e algumas mais tarde venho-me a cruzar com elas na rua e a lembrar-me, que interessante, este senhor costumava ir à loja do meu pai. E lembro-me desse senhor em particular comentar que chegou lá e pediu um disco ao meu pai, porque discos de música clássica com a mesma sinfonia há imensos intérpretes, não é? E então
ele chegou lá, pediu um determinado intérprete e o meu pai disse-lhe, já tenho esse disco. Ele disse, Sr. José Augusto, não tenho nada, está a confundir. Ele, não, já tenho esse disco. E então ele chegou a casa e viu que de facto já tinha o disco, portanto a memória... O teu pai lembrava-se melhor do que... Sim, a memória dele, ele era bom naquilo. E o teu aprumo estético também vem do teu pai? Eu não quero dizer que vem mais do meu pai ou da minha mãe. O meu pai tinha, sem dúvida nenhuma, como tu dizes, e muito bem, um aprumo estético. Às vezes, se calhar, um pouco rigoroso, porque a nossa casa estava... O gosto dele obrigava a minha mãe a estar sempre... A minha mãe era, por natureza, uma arrumadeira, tal como eu sou, não é? Gosta de arrumar. Mas também... um pouco submissa, e então a casa tinha que estar sempre impecável. E se o meu pai deixava os livros de história da arte todos direitinhos numa determinada posição, e ela, ao limpar o pó, os tirava, e ele fazia questão de voltar à posição inicial. Então, eu pequenina, embora eu adorava o meu pai, e a minha mãe também, mas tinha uma relação especial com o meu pai, não nego. Mas aquilo na altura eu lembro-me de ficar um pouco retraída com tipo... E depois eles acabaram por se separar e a minha mãe a primeira coisa que fez foi mudar a casa toda. À vontade dela, sim. Portanto, o aprumo estético sim vem dele, ele era minimal e eu apercebi-me disso quando ele faleceu e nós fomos arrumar o quarto dele. As coisas estavam todas arrumadas. Havia muitos objetos, muita coisa, mas estava tudo nos seus lugares, havia uma gaveta para tudo. E ele tinha bom gosto, natural, bom gosto para se vestir. Era um homem que mandava fazer roupa em alfaiate, sapatos em alfaiate. Quando andava na rua, andava sempre impecável, com o seu sobretudo às costas, era bonito. Não aos meus olhos, mas era um homem elegante e bonito. Então, eu acho que sim. E recentemente descobri que ele escrevia bem. Passos que tu também segues na leitura, na escrita, sim. Disseste desde logo que sim, que se nasce artista, não é? Artista. Como é que tu percebeste que eras artista, Graça? Eu acho que ser artista é uma coisa, ser pintor ou escultor é outra. Ou músico, não é? Ser artista é algo que tu não podes viver sem ser ou sem fazer. Ao passo que seres pintor, tu podes tirar um curso e dedicar-te à pintura. Mas existe para mim uma diferença intrínseca entre tu exerceres a tua atividade de artista como uma profissão ou como algo que te é visceral e que é necessário, é como se fosse sangue que te corre nas veias. Então, quando tu não fazes aquilo, ficas em desequilíbrio interno, em termos emocionais e até mentais, aquela confusão do dia-a-dia que nos coloca no externo e nos tira do interno, não é? Então o artista vive muito do interior para o exterior, não é? E sempre conectado com a sua essência artística. Portanto, eu vejo sempre uma diferença entre o artista e existe o pintor que é artista. Eu sou pintora, basicamente é isso que eu sou, mas, acima de tudo, eu acho que tenho uma relação com a arte visceral. Como é que se manifestou desde cedo? Sempre... As primeiras memórias que eu tenho são em Ponte de Lima, quando íamos para a casa dos meus tios, uma casa apalaçada, daquelas casas de Ponte de Lima lindas, sabes? Eu devia ter para aí 7 anos. E eu como eu não gostava de nada daquilo que eles iam fazer, que era comer lampreia e esse tipo de coisas, ainda hoje detesto isso, eu sentava-me a desenhar, não é? Portanto, depois, na minha adolescência, foi evoluindo muito em contacto com uma amiga minha que desenhava muito bem, e então passávamos as tardes em casa dela a desenhar e a pintar, e depois eu casei cedo, e acabei, imediatamente a mesa da minha sala de jantar se transformou num hipotético espaço de ateliê onde nós comíamos e os meus filhos se sentavam à minha beira e eu estava sempre não só a inventar qualquer coisa para fazer que tivesse ligada à arte, não é? Como também eu sabia que queria pagar as minhas contas com o meu trabalho, e então vivia constantemente em busca de o que é que me dá prazer fazer que eu possa vender também.
tomando aqui um parênteses, que quando eu era pequenina adorava brincar. Diz-se que nós devemos ir ver o que é que fazíamos quando éramos pequeninos, não é? Eu desenhava e passava faturas. Isso é muito raro num artista, não é? Tinhas esse Eu lado... tinha aqueles bloquinhos lisos, pequeninos, e começava a escrever nome, morada, valor. E isso ficou-me para sempre. E quando eu comecei a montar o meu negócio, até de uma forma mais séria depois do Covid, porque é um negócio e eu quero que assim seja, acho que é um asset saber vender o seu trabalho. Houve sempre muitos pruridos em relação a isso, Sim, não é? Não, eu acho que é um asset e é preciso o artista saber vender o seu trabalho, não tem que o defender, mas tem que saber falar sobre ele, saber expressar. Acho que existe uma certa revolta no artista quando ele diz que a arte não tem que ser explicada, eu acho que a arte pode ter uma história, que a história apaixona, que cria uma conexão com a pessoa que quer adquirir a tua arte, e não é que nós o façamos no sentido de, olha, deixa-me contar uma história linda que é para eles ficarem com o quadro, não. É magnético, isso acontece naturalmente. E é muito importante um artista saber trabalhar com o dinheiro, saber vender, saber estar informado. Tornaste-te cada vez melhor gestora? Sim, ainda não sou espetacular, porque eu acho que para sermos bons gestores do nosso dinheiro de trabalho, nós temos que ser bons gestores do nosso dinheiro pessoal, não é? Então é difícil e é uma longa aprendizagem ao longo da vida. Muito longa, sim. O design de moda foi só o ponto de partida, ou na verdade, quando olhamos para o teu trabalho, faz tudo o sentido dos materiais que tu gostas, não é? Do papel, Sim. ao tecido, à cor, à explosão da cor. O design de moda ainda te faz sentido? Não, nunca me fez. Nunca fez? Nunca. Foi só mesmo o ponto de partida? Foi eu diria que agora, olhando, como diz o Steve Jobs, olhando da frente para trás e connecting the dots, não é? Porque é que as coisas aconteceram? Eu acho que qualquer atalho que a gente faça e encontre na vida, ele tem alguma razão de ser. Eu sou muito mística nesse aspecto. Mas o design de moda surgiu literalmente porque eu me sentia influenciada por uma amiga. E então pensei, por que não é? Sendo que eu comecei por estudar arte na Cooperativa Árvore e depois vi que era um encargo difícil para a minha mãe e tive a oportunidade de entrar em design de moda a concurso, na altura num curso que era muito conceituado, eram só 25 pessoas e eu entrei. O facto de ter ido aliviou-me, também o facto de ter tirado esse encargo à minha mãe, e eu filo com todo o prazer aqueles anos, entretanto pelo meio casei e fiquei grávida. Tu tens 3 filhos, 3 homens e artistas. Sim, todos. E sempre me perguntei o que é que eu vim aqui fazer, porque eu não sou louca por roupa. Para mim, no meu dia-a-dia, a roupa... Eu gosto de chegar, por exemplo, aqui a Lisboa e sinto-me uma influencer, porque treino os meus outfits, não é? Mas onde eu vivo... Eu adoro não ter que me preocupar com isso. E não é que não ando bonita, ando cuidada, mas ando simples e isso facilita-me, dá-me... A roupa sempre... Ganha-se tempo. Sempre me deu ansiedade de manhã a pensar o que é que eu vou vestir. Pois, ganha-se tempo quando... Então eu gosto da ideia de farda, mas sem ser masculina, feminina, elegante. Daí que adoro vestir-me de azul escuro, porque eu acho que é uma cor que me faz sentir elegante. E chegando agora ao momento recente, houve uma altura em que eu comecei a trabalhar com arte têxtil e a fazer uns hang-ups enormes, que eu chamo hang-ups, são wall hangings, não é? Bordados, pintados, e de repente pensei, que giro, isto está ligado. Eu fui buscar valências de design de moda e percebi a conexão, porque na verdade eu sempre adorei tecidos. Eu costumava ir para a Rua das Galerias de Paris, quando estava a tirar o curso. Havia lá umas lojas de tecidos. Lindíssimas, sim. E as lojas, uma delas tinha um alçapão no chão, ao fundo, mas uma coisa funda.
Tipo, e nós, alunos de design de moda, encaramos lá com um senhor que estava ao balcão e ele deixava-nos ir para dentro do alçapão buscar chitas antigas de flores que eles não queriam aquilo para nada. Essa imagem ficou para sempre, percebes? Então, eu gostava era que tu tivesses ficado com os tecidos para sempre. Esquece, fiz sacos, fiz coisas, eu também gostava de ter ficado com eles para sempre. Há tecidos que não são para usar, são para olhar. A imperfeição tem muita beleza? Tem. Eu acho que quando nós tentamos ser seres perfeitos, falhamos em tudo, não é? Até o facto de vir para uma entrevista e querer dar uma imagem de mim mais perfeita do que aquilo que é logo à partida um contrassenso, não é? Então, a espontaneidade é a mãe de uma imperfeição natural que tem que acontecer e que nos mantém presentes no momento presente e não no futuro e naquilo que nós queremos ser. Portanto, sim, eu adoro a imperfeição no meu trabalho. É preciso pôr uns óculos especiais para ver essa imperfeição. Não. Não é preciso uns óculos especiais para ver essa imperfeição. É preciso uns óculos especiais para ver beleza aceitar nessa imperfeição. Eu acho que até para aceitar. Porque as pessoas em geral, e não é por mal, são perfeccionistas porque lhes foi exigido a vida toda um determinado patamar de perfeição e as mulheres muito mais, eu acho que são chamadas ao longo de gerações a ser perfeitas, mulheres perfeitas, amantes perfeitas, não é? Então, todos, desculpa interromper, penso que todos fomos educados para a simetria. Sim. Nós reagimos muito mal Sim. À simetria, não é? Eu, pessoalmente, eu gosto da simetria em termos estéticos. Ela traz-me uma certa paz. Aliás, o meu trabalho é geométrico, portanto, naturalmente tende para que haja um certo equilíbrio de simetria. Às vezes até na casa eu gosto de uma certa simetria, equilibra-me, dá-me paz, mas é sempre na busca de um equilíbrio interno. Aliás, como eu acho que o trabalho de qualquer artista não é? A forma como tu te expressas é na busca de encontrar paz dentro de ti. Então é fácil de perceber que o geométrico acalma o meu lado, como falávamos no início, etérico. Lembro que nesta conversa com a Graça Paz temos em cima da mesa um Quinta do Regainho, Loureiro Barricas, um brinde aguarda-nos mais para o fim. Que documentário é este, Graça, disponível desde 1 de fevereiro, onde se exalta a coragem da simplicidade? É uma prenda de Natal que me foi oferecida pelo meu filho mais velho e pelo companheiro dele, que é cineasta. E também é um conjunto de encontros que nós fomos fazendo ao longo dos anos, a partir do momento em que eles começaram a vir cá mais vezes. Porque eles vivem em São Francisco. Então, as visitas ao ateliê são sempre algo porque se espera, não é? E há uma admiração mútua. Temos coisas em que, quer dizer, todos os meus filhos, eu não quero aqui ressaltar um mais do que os outros, senão chego a casa e já sei que vou levar na cabeça, mas há uma admiração mútua, de uma boa conexão de feitios, uma boa conexão de, por exemplo, de escrita. Todos nós escrevemos, aliás, os 4, mãe e filhos, todos escrevemos. E o Anthony, que tem um olho incrível, perguntou-me o que é que eu queria de prenda de Natal. Eu disse-lhe, olha, eu quero um documentário sobre o meu ateliê. Então geraram-se vários dias de encontros, de perguntas e respostas entre mãe e filho, porque o meu filho mais velho tratou e redigiu a parte da entrevista, o que é interessante. E ela traz, eu acho que a versão mais aproximada da forma como eu vivo o meu ateliê e me sinto dentro dele e me quero comunicar para o exterior, porque nem sempre a forma como te fazem filmes ou entrevistas ou o que for, no final tu sentes que te representa. E eu acho que este documentário me representa, eu sinto-me representada nele. E isso é importante. Que é um documentário que podemos ver no teu site. A partir do dia 1 de fevereiro. Sim. Está disponível na tua plataforma, nesse site. Sim.
É importante fazer a distinção entre ateliê e casa, sendo que o ateliê também pode ser casa, de certa forma, mas é bom perceber que há horas diferentes, é verdade, não é? Temos que respeitar as horas do ateliê e da casa. Eu diria que, voltando à tua primeira pergunta sobre ser artista, quando tu és artista de nascença, visceralmente, como eu estou a dizer, tu não separas os dois mundos, não é? Então eles estão sempre conectados. Eu trabalhei muitos anos em casa, a partir do Covid montei o meu próprio ateliê, senti que era o momento e apercebi-me que trabalhar em casa foi importante porque trabalhou em mim muitas questões que eu precisava de vencer, uma certa introspecção, não é? Tornei-me uma pessoa muito mais sociável, muito mais capaz de estar com clientes. Acabei por ter que organizar a minha casa para poder receber clientes, o que é algo que é muito desconfortável e eu filo até estar absolutamente confortável e a dada altura fiquei farta. E então montei o meu ateliê e agora gosto das áreas muito bem separadas. Preciso de, como nunca tive isso, preciso de chegar a casa e sentir que cheguei a casa e preciso de chegar ao ateliê e sentir que é um santuário e que acabei de entrar num mundo completamente diferente. Portanto, sim, são duas zonas que eu agora, mais velha, quero separadas e respeitadas pela essência daquilo que são. Encontras muita inspiração na simplicidade? Vou dizer isto, sendo eu também fruto da aldeia, não é? Certo. Eu cresci na aldeia muitos Sim. anos. Então, encontras muita inspiração na simplicidade bruta do campo? Sempre encontrei. É verdade isto da simplicidade bruta, não é? É bruta no sentido em que não é curada, é natural. É natural, é a natureza em bruto, é tudo... Sim, às vezes há situações em que podia ser mais polido? Não quero ser Não. educada porque as pessoas são super educadas, mas vou deixar este pendente na conversa porque tenho que o pensar melhor. Então daqui a uma semana voltamos a encontrar para pensar sobre mas, isso. Sim, mas encontras... Encontro muita, porque quando eu fui viver para o campo, senti-me imediatamente alinhada, algo aconteceu dentro do meu corpo, tanto que eu emagreci imenso. Para mim o campo foi emagrecer, é a melhor forma de alinhamento que o teu corpo pode expressar, é uma certa tranquilidade, e depois há um convite para o exterior. Eu não consigo estar muito tempo em casa, fechada, eu tenho que vir cá para fora, justifico saídas com caminhadas, e a natureza é absolutamente inspiradora, a vida no campo é dura, mas tem uma realidade romântica e linda que eu adoro e com a qual eu me revejo totalmente. Nunca me senti uma estrangeira ali, mas gosto de me sentir um pouquinho. Um bocadinho à parte. Sim, gosto. Tudo isso que acabas de descrever é depois transportado para o teu trabalho? Super. Como é que tu... Eu sei que os artistas não gostam de... Nem de gerir as contas e fazer as faturas, mas tu já mostraste que gostas. Como é que tu descreves o teu trabalho, Graça? Para quem nos está a ouvir e não conhece o trabalho da Graça Paz, que eu posso resumir em termos de explosão de cor. O que é que tu dirias? Para mim o teu trabalho é cor, não é? Ok. É simetria, Certo. mas é sobretudo cor. Não Ok. É uma cor que enche o espaço. Sim. Eu vejo muito o meu lado abstrato geométrico, uma certa ordem mental que eu necessito e que ele me provê, e a cor, que é tão importante no meu trabalho, é uma comunicação, uma forma de expressão, uma forma de comunicação que não é só minha, é de todos nós. Simplesmente eu, por obra de alguma razão, tenho a capacidade de olhar para a cor como se ela tivesse separada em várias cores. Portanto, eu sei exatamente fazer uma cor, não preciso de misturador automático. Eu sei que é X deste e X daquele.
E eu sinto que o meu trabalho é, de certa forma, o meu servir. Portanto, não é para mim, até porque eu nem tenho muitos quadros meus em casa, e eu agora percebo porquê. Porque eu faço, não o faço para mim, é a minha forma de servir. Há pessoas que servem de 1001 maneiras, eu sirvo através da minha arte. E então eu diria que é a minha forma de voluntariado para a saúde mental da população que se aproxima e se revê e se magnetiza com aquilo que eu faço, mas é também um lugar onde eu me encontro, porque eu diria que há uma parte de mim que viveu sempre muito fora a cuidar do outro, não é? Como esposa, como mãe, como filha, como amiga. Então eu senti que ao longo da vida vivi sempre muito esse papel de empatia com o mundo à minha volta, e a arte devolve-me a um lugar onde eu tenho que lidar com as minhas incertezas, inseguranças, ansiedades, alegrias, contentamentos, e ela expressa-se através da cor e do geométrico, porque o geométrico organiza tudo isto. Isso é ao lado do teu pai, provavelmente. Provavelmente. Já aqui disse, tu lês muito, e a tua vida é feita de muita contemplação também. Sim. Agora uma pergunta daquelas que se calhar para pensar para daqui a uma semana. O silêncio está cheio de palavras indizíveis, ou o silêncio está à espera que as palavras sejam agarradas por alguém? Eu acho que ele está à espera que as palavras sejam agarradas por alguém. Há bocado eu vinha de Uber. E tinha estado numa livraria, aliás, estive em 2 livrarias toda a manhã, e vinha a pensar na Annie Ernaux, que eu adoro, é a minha autora favorita, e vinha a pensar num livro dela que eu comecei a ler há pouco tempo, que é um diário. Não me perguntes o nome, porque eu sou péssima a fixar. Sei que li A Vergonha, Uma Paixão Simples, e este, por acaso, queria me lembrar e não me lembrava. E foi um livro que eu tive que pausar, porque é tão intenso na descrição íntima que eu senti-me uma voyeur dentro da intimidade daquelas pessoas. E então eu tive que o pausar. Mas vinha a pensar na relação entre a paixão e o nosso lado feminino que se submete a esses sentimentos. Portanto, a minha cabeça vagueou numa viagem de 5 minutos de Uber, e eu dei comigo a pensar, uau, que giro, no silêncio eu vim a ir buscar dentro de mim situações que justificam porque é que eu senti aquilo quando li aquele livro, porque é que eu tive que o pausar, porque é que eu adoro aquela escritora, Então, há uma amálgama de coisas que eu li, pessoas que eu li, com as quais me identifiquei, que vêm à tona porque eu estou silenciosa em observação. E, no entanto, cheia de sempre tantas palavras o imundas. O silêncio não é vazio. Pois não. Todo. Estás sempre com muito trabalho? Estou. Passaste a estar com muito trabalho? Não, eu sempre tive muito trabalho, porque eu nunca tive à espera que me viessem dar trabalho. Isso também é outra questão. E é uma coisa que eu ensino aos meus filhos, é que se eles se sentarem à espera que lhes venham dar trabalho, a vida deles não anda para a frente. Então tu tens, e eu tenho, eu quis dar-me tarefas. Há alturas em que eu tenho trabalho que me é dado, e eu agora já não sinto tanto essa necessidade, mas alturas houve em que me davam trabalho, eu aceitava o trabalho, executava o trabalho, e alturas houve em que eu senti que tinha mais espaço, e então dei-me assignments, não é? Dei-me tarefas, e daí nasceu o meu corpo livre criativo de trabalho, que eu nunca tive medo de investir quer o meu tempo, quer a minha energia, quer o meu dinheiro em preparar um corpo de trabalho até ao final, e isso implica fluidez financeira, que é mandares fazer as molduras, contratares assistentes, todas essas coisas são necessárias. Em geral,
Há muitos artistas que não querem fazer isso, a não ser que a obra esteja vendida, e eu nunca esperei que a obra ficasse vendida. Eu sei que ela se vende bem, porque eu invisto com amor. É a minha dádiva. Eu vou investir porque eu sei que tens o retorno disso. Sempre. Graça, muito obrigada por teres vindo a este Cultas e Vinho Obrigada, Verde. eu. Terminamos sempre com um brinde. Neste caso vamos brindar a quê, Graça? Às nossas cores. Acho que somos as duas apaixonadas por cor. Que celebram aí a vida. com verde maravilhoso. Vamos brindar às nossas cores. Eu venho com o verde e brindamos com o verde também. Certo. Cultas e Vinho Verde aqui no Público, um podcast com o apoio da Comissão de Viticultura da região dos Vinhos Verdes. A produção é da Inês Bernardo, o genérico da Alexandra Gonçalves, sonoplastia do Miguel Sousa, a coordenação de podcast do Público é da responsabilidade do Amilcar Correia. Voltamos para a semana. Cultas e Vinho Verde, com Inês Menezes.